com uma certa ovalização, ok? Agora, se variou dentro de 5 décimos, está ok, está de acordo com o especificado, tá bom? A retilinidade nós corremos, o relógio comparador, né? Agora, a circularidade eu apoio e giro o meu eixo. Então, uma forma de verificar também. Engraçado que nós fizemos muito uso, eu estou colocando ali 2 pontas secas, né? Mas nem sempre você tem esses meios auxiliares onde você vai trabalhar, tá bom? Aí você tem que usar a imaginação. Lá, por exemplo, nós temos bases, né? Elas são magnéticas, tá? Mas pode não ligar o ímã dela e deixar ela apoiada no desempenho e fazer essa verificação. Então, quando nós vamos para o laboratório, eu coloco lá os meios auxiliares, os equipamentos, e deixo, falo, ó, meça a retilinidade, circularidade, concentricidade, é o trabalho que eu dou para o pessoal fazer, e deixo eles quebrarem cabeça. Por quê? Não vai ter sempre alguém para falar, faz aqui, faz isso, prende ali. Não, você tem que usar a imaginação para você fazer essas verificações, tá bom? Às vezes você usa altímetro, muitas vezes você tem que usar, entendeu? Eu vou usar o relógio comparador ou apalpador, Joanes? Depende, né? Pode ser o apalpador, porque ele é mais sensível, né? Pega com maior facilidade as irregularidades, mas pode ser usado também o relógio comparador. E o comparador é muito usado em usinagem, tá, pessoal? Normalmente o pessoal coloca uma base magnética, né, no barramento do torno, por exemplo, e aí ele verifica todas as dimensões, né, de uma peça que ele está fazendo, então, torneamento ou usinagem dela. Muito utilizado relógio comparador, né, e apalpador em usinagem. Aí nós vamos falar agora de cilindricidade. Opa, Soares, retilinidade que nós vimos, né? Vimos retilinidade, planeza, tá? E a circularidade. Agora nós vamos ver cilindricidade, tá? Quase que está próximo aí de circularidade, né? Cilindricidade. A cilindricidade, a representação é um círculo, aqui não está dando para ver muito bem, mas é um segmento de reta, tá? Paralelo ao outro. De círculo, nós temos um segmento de reta. 2, né? Um de cada lado, paralelos. E aí de 2 décimos. Ok? Viram aí, né? Então, como que é a interpretação? A superfície considerada e deve estar compreendido entre 2 cilindros coaxiais. Coaxialidade, né? Os eixos têm que estar coincidentes, cujos raios diferem de 2 décimos, tá? Então, essa é a minha representação do desenho. Aqui, ó, eu tenho que ter essa superfície considerada, né, deve estar compreendido entre 2 cilindros, olha, 2 cilindros coaxiais, cujos raios diferem de 2 décimos. Olha, o raio, não é o diâmetro, cuidado com isso. É o raio difere de 2 décimos, tá? Então, verificando como que eu vou fazer essa medição, né? Eu vou ter o diâmetro, o raio máximo e o raio mínimo, que pode ser até através de diâmetro máximo e diâmetro mínimo. Só que tem uma dica. Aí você apoia o seu relógio aqui e gira a peça, e gira a sua peça. Aí vai dar uma leitura, tá? Só que essa leitura é do diâmetro, tá? É a leitura, a diferença que você vai ter no diâmetro de cilindricidade. O que você tem que fazer? Dividir por 2, porque aqui é raio,
Tá? Essa especificação do desenho diz raio. E normalmente o pessoal erra quando eu dou isso, né? Pessoal, fala para mim a cilindricidade desse eixo. Aí eles vão lá, apoiam, giram e me dá a diferença e falam, ó, tá com tanto de cilindricidade. Esquece de dividir por 2. Tem que dividir por 2, porque a cilindricidade refere-se ao raio. Tá? Aí, paralelismo. Né? Nós podemos ver paralelismo entre duas superfícies ou em referência a uma determinada superfície, né? Esse paralelismo. Nós vimos lá, para nós verificarmos a cilindricidade, né? É um diâmetro com duas retas, segmento de reta, né? Paralelos entre si, né? Será que elas estão realmente paralelas, né? Então, mas a representação do desenho lá é paralelo, né? Então, como que é especificado no desenho? Eu tenho 2 segmentos de reta, tá vendo? Paralelo, tá me representando paralelismo. De quanto? De 0,1 ou de 1/10, né? Em relação a quê? A relação a esse furo da minha peça. Então, em relação ao furo da peça, eu tenho que ter um paralelismo, né, a esse furo, tá bom? A superfície superior deve estar compreendida entre 2 planos distantes de 0,1 milímetro e paralelos ao eixo do furo de referência P. Então, depende da minha referência. Eu posso colocar paralelismo em relação a uma outra face, mas aqui está especificando em relação ao furo, tá bom? Então, eu tenho diversas formas de medir. Eu posso pegar o meu desempenho, né, que é a minha base, né, meu desempenho, ter já medido esse furo, né, se ele está com a referência perfeita, né, em relação ao meu desempenho, está zerado. E aí eu vou correr, né, a minha base, tá vendo o meu relógio comparador preso em uma base, e essa base eu vou deslizar essa base, né? E essa diferença não pode ser maior do que 0,1 milímetro. Então, estou verificando o paralelismo, né? E aí, a perpendicularidade, né? Isso vocês estão acostumados. Então, como que eu represento perpendicularidade? Segmento de reta e um segmento de reta bem perpendicular à minha base, tá? Então, o desenho representa dessa forma. Como que eu iria interpretar? Vai chegar para vocês na metrologia desse jeito, tá? Então, a face à direita da peça, a face à direita da minha peça, deve estar compreendido entre 2 planos, paralelos e distantes de 0,1 milímetro, tá? Perpendiculares aqui, a superfície E. Então, tenho uma perpendicularidade em relação à superfície E de quanto? De 0,1. O que eu faço para verificar isso? Aqui está o lado da minha peça, né? Eu vou apoiar aqui o meu relógio comparador, tá? E, lógico, ele fixo em um altímetro, o altímetro apoiado na base, que é o meu desempenho, e vou deslizar o meu relógio comparador. Vamos supor, eu apoio aqui deste lado, né? E deslizo o meu relógio comparador. Ele vai pegar essa diferença, né, que eu tenho. Então, se estiver acima de 1/10, está fora a minha perpendicularidade. Então, essa é bem simples de checar também, né, de verificar. Tá? Aí a outra, concentricidade e coaxialidade. A nossa aula é até 10h40, né? Eu vou terminar só isso hoje, tá, pessoal? Tem dia que eu paro mais cedo um pouquinho, mas eu quero terminar isso aí. E aí, concentricidade ou coaxialidade. Concentricidade, né? Então, está representado lá por 2 diâmetros concêntricos, né? E essa
Deixa eu ver se é trote, gente, novamente. O pessoal está com mania de passar trote no telefone fixo. É terrível. Então, concentricidade e coaxialidade em relação ao quê? A dois diâmetros, né? Ou dois eixos, né? A e B, referência A e B. Então, o eixo do diâmetro central, deve estar contido entre uma zona cilíndrica, de quanto? De 8 centésimos, tá? De diâmetro, coaxial ao eixo de referência B, ou seja, ele tem que estar contido dentro de um diâmetro de variação de no máximo 8 centésimos, coaxial, ou seja, tem que ter uma coaxialidade, tá? Coaxialidade em relação a A e B. Então, é só eu apoiar aqui numa base magnética e aqui também apoiar o meu relógio comparador e girar. Então, tem que estar coaxial a esses dois diâmetros, tá bom? Então, pode ter uma variação de 8 centésimos. Simetria, o próprio nome diz, tem que estar simétrico, né? Então, eu tenho um segmento de reta na horizontal e dois segmentos menores, né, paralelos a esse segmento de reta. E essa simetria de 8 centésimos também. Em relação a quê? Em relação à face A. Tá? Então, eu tenho que ter o plano médio do rasgo, deve estar compreendido entre dois planos paralelos, distante de 8 centésimos, é disposto simetricamente em relação ao plano médio do elemento de referência. Então, eu posso fazer uma medição direta, né? Eu venho aqui e verifico se eu tenho uma coaxialidade também, ou uma paralelismo, tá? Um paralelismo, ou uma retilinidade, né, dessa face em relação a essa. A este furo, né? Ou seja, se eles estão paralelos, eu tenho uma simetria, né? Eles estão simétricos. E por último, o batimento. Batimento é o pior de todos, tá? Se você especificar isso em desenho, vai complicar muito, né? Opa, tem um barulho estranho, né? Vai complicar muito em termos de usinagem, porque batimento é o somatório de circularidade, coaxialidade, excentricidade, perpendicularidade, planeza, somatório de todos esses erros, tá? Quando eu tenho essa representação, não pode estar acima de 1/10. Não pode estar acima de 1/10. Eu tenho A e B, as minhas referências, né, desses eixos, somando circularidade, coaxialidade, excentricidade, perpendicularidade e planeza, não pode estar além de 1/10. Ok? Muito bem. Pessoal, alguma contribuição, alguma dúvida? Não? Ok, pessoal? Dúvidas? Não? Tranquilo? Estão aí ainda? Pergunta, né? Renan, Heitor. Estamos sim, professor. Então aí, tranquilo? Fica muito difícil eu falando assim à distância, e eu tive que compartilhar minha área de trabalho. Estamos ouvindo aqui. Está ouvindo? Então está tranquilo. Eu acho que dá para levar, né? Infelizmente vai ter que ser dessa forma, tá, pessoal? Eu não gosto muito dessas aulas à distância, assim,
online, teleaula, tá? Mas vai ter que ser dessa forma. E futuramente nós vamos fazer algumas aulas práticas, né? E lá, olhando no olho, dá para saber se estão entendendo realmente ou não, se está ficando alguma dúvida. Agora, aqui, não dá para ver a expressão de vocês, né? Então, infelizmente, eu tenho que só perguntar, ó, entenderam, não entenderam, tá bem, não tá bem, tá bom? Eu só vou baixar, então, a nossa lista, né, de presença. Deixa eu ver onde eu faço isto. Tá aqui. Lista, ações. Oh my God. Tá muito lerdo. Baixar lista. Pessoal, tranquilo, então, se tá tudo ok. Daniele, Fernando, Carlos, Eduardo, Heitor, Luiz Eduardo, Ivair, Marcone e Renan. Até a próxima terça-feira, então. Esse final de semana não vamos ter feriado, né? E tudo Professor, de bom. tô aqui também. Não sei se apareceu na lista aí. Quem que está falando? É o Suelber. Ah, não, tá bom, eu tô vendo ali. É que acabou eu olhando a